100 quilos de máxima eficiência. Na cobertura do Mundial de Jiu-Jitsu 2009, feita pelo Sensei Sport TV, você pôde ver Roger Gracie executando o jiu-jitsu mais básico e limitado de toda a competição. Mas o índice de aproveitamento foi total. Todas, eu disse todas as lutas da categoria super pesado e absoluto vencidas por finalização. O golpe, aquele mesmo que o faixa branca aprende na primeira semana de aula, o estrangulamento da montada. Mas é como se diz por aí, nessa vida tem jeito pra tudo, menos pra morte e pro estrangulamento do Roger. A mudança do Brasil para a Inglaterra já faz um pouco mais de 5 anos e ocorreu através de uma oportunidade. Meu pai já abriu muitas portas para mim. Na Inglaterra em si, eu já conhecia muita gente, ele já morou aqui uns anos, então já teve toda uma oportunidade e uma situação formada para eu vir abrir academia e coincidiu de eu ter acabado de ganhar a faixa preta e para poder dar um pouco do jiu-jitsu para a Europa, que há 5 anos atrás era muito menor que hoje em dia. Claro que não por minha causa, mas por todos os atletas de jiu-jitsu que vêm fazendo o esporte crescer na Europa, se dedicando, que o jiu-jitsu hoje em dia é muito maior do que era antigamente e comparado ao que pode vir a ser, também está num patamar menor. Mas eu acho que o trabalho de toda pessoa envolvida, como eu, no jiu-jitsu, é fazer crescer do melhor jeito possível. Então, mundialmente, o jiu-jitsu só tem a crescer cada vez mais. As minhas maiores dificuldades que eu enfrentei na Inglaterra foram parceiros para treinar. Ainda mais no começo, realmente eu não tinha parceiros de treino. Então, era só com os alunos. O Braulio já mora lá há tanto tempo que eu, mas ele mora em outra cidade, que é mais ou menos 2 horas de Londres. Então, não dá pra gente se reunir tanto quanto a gente gostaria. Nesse ponto, realmente, eu sofri um pouco, mas eu acredito que eu perdi nesse lado, mas eu evolui muito tecnicamente dando aula, que eu acho que é um dos melhores jeitos de você se treinar na parte técnica. E antigamente, todo o campeonato grande, como o Mundial, o Pan-Americano, entre outros, eu ia normalmente ao Brasil, Mundial no Brasil, num período maior. Ficava lá 2 meses antes de uma competição treinando, deixava as pessoas cuidando da minha academia. E quanto mais o tempo foi passando, mais os meus alunos foram evoluindo e mais vinha gente para treinar, menos tempo eu passava fora. Até que hoje em dia também eu já eu faço metade da minha preparação na Inglaterra, por exemplo, quando eu vou fazer um vale tudo, e outra metade em Nova York. Então já dá para combinar, já tem uma estrutura maior para mim na Inglaterra. Meu amigo, aí muitos anos de treino com ele. Acontece que o cara dá um deslize assim ou outro, mas é muito difícil isso aí, cara. Eu treino, conheço muito bem o jogo dele, de A a Z, mas, pô, chegou na montada, a melhor saída são os 3 tapinhas, velho. Eu sei bem disso porque eu treino com o Roger, entendeu? É o seguinte, o Roger a gente faz treino específico, quando ele monta na gente, ninguém consegue sair. Quando a gente monta nele, ele sai de todas. É uma coisa que ele tem desde a faixa azul, entendeu? Uma montada super forte, tem uma base muito boa. E entrou a primeira mão, acho que, porra, todo mundo sabe estrangular. Entrou a primeira mão, a segunda que vem é quase impossível de sair, ainda mais do Roger. Muitos dos oponentes que ele pegou, na hora de se defender de posições básicas, porque os caras, às vezes, como você falou, tem posições elaboradas, mas quando aquilo acaba e cai na montada ou cai numa posição clássica, os caras não têm o treinamento nem a preparação técnica para sair. Então fica muito fácil, entendeu? Analisando o Roger lutando, eu posso falar que o Roger é uma pessoa que sempre luta para frente. Independente de ponto, se não ponto, acho que estratégia, é claro que a estratégia, o final disso tudo é sempre ganhar, mas se você luta se preocupando com o que pode acontecer no final, você já está com a mentalidade errada e isso pode te levar à derrota, na minha opinião. Então eu acho que toda vez que eu luto dando o melhor de mim. Então, sem se preocupar em ter que fazer
uma vantagem para ganhar, eu acho que é o contrário. Eu luto pensando em como é que eu posso acabar essa luta o mais rápido possível. Eu acho que isso que é a beleza da arte, é a finalização. Isso que é o gol, de você chegar e finalizar o seu adversário. Se você não conseguiu, mas você passou a luta tentando. Então, esse é o caminho que o Roger faz toda vez que ele luta. Eu acho que tem um cara que se sobressai muito dentre todos os competidores, é o Roger. Você vê, ele começa, a luta tem um começo, meio, fim, e ele começa bem e termina bem. Parece que ele está vendo tudo de cima, não pelo fato dele ser alto, mas pela facilidade que ele conduz a luta. Não existe mais uma unanimidade. Eu acho que todos os faixa preta aí que estão na atualidade aí, ninguém está com hegemonia de ficar invicto por um bom tempo. Eu acho que o Roger é o único que mantém aquela regularidade, assim como o Xande. E eu acho que a decisão de quem é um Pelé de Jiu-Jitsu vai ficar para o ano que vem. E é Xande na cabeça. Sim, eu tenho um histórico com o Xande já de anos. Acho que nem lembro quantas vezes a gente já lutou, 7, 8 vezes. Então, de todas as pessoas, se bobear, ele foi o que eu mais lutei no jiu-jitsu, no seikimono. Então eu acredito que isso prova que a gente tem uma rivalidade dentro do tatame muito grande pelo fato que a maioria das vezes que a gente compete nas categorias diferentes, mas no absoluto muitas vezes a gente coincide de lutar ou na final ou na semifinal. Então eu acho que toda vez que ocorrer de nós dois estamos lutando no absoluto no mesmo campeonato, sempre vai ter uma chance muito grande da gente se confrontar. Hoje eu sou 4 vezes campeão mundial da categoria peso pesado e sou bicampeão mundial na categoria absoluta. Isso é para mim, hoje conseguir ser o número 1 no meu esporte é uma grande honra para mim. Eu acho que o Roger quer ser campeão absoluto 10 vezes. Aliás, o troféu de campeão do evento está lá em Londres, na prateleira da casa do Roger. Na continuação da entrevista com o Gracie mais vitorioso da atualidade, Roger fala de MMA, com 2 lutas e 2 vitórias por finalização. Com kimono, sem kimono ou com luvinha de 4 onças, Roger Gracie chega ao objetivo final, finalizar. Jiu-jitsu para mim não é esporte, é prazer. Eu faço pelo amor que eu tenho pela arte. Então, luto desde que eu sou criança, desde que eu me lembro por si, podendo botar um kimono. Eu estou na academia treinando e vou fazer isso até meus últimos dias. Para ganhar a medalhinha de ouro. Quantas lutas você fez hoje? Vou competir até meu corpo não permitir mais. Hoje em dia tem marcha, tem sênior, tem tudo. Então, eu sou amante do esporte. Isso eu luto de coração. Então, vou estar lá para sempre. A minha decisão de ir pro MMA já vem desde que eu sou garoto, que eu penso, desde que eu segui o caminho do jiu-jitsu, eu já tenho dentro de mim, sabendo que a qualquer momento, quando vier uma oportunidade ou quando eu me achar preparado, eu vou praticar MMA. Então, é uma coisa que eu sabia que ia acontecer. Desde que eu sou faixa azul, faixa amarela, eu já sabia que é uma coisa que tá lá. Eu não tenho que pensar se eu vou, se eu não vou. Eu tomei o caminho do jiu-jitsu, eu venho de uma família que criou o MMA, que fez isso tudo, então era inevitável para mim fazer jiu-jitsu e não fazer o MMA. Então eu sempre soube que em algum momento ia acontecer. A adaptação para o MMA, para te falar a verdade, não é igual ao jiu-jitsu. O meu treinamento é muito parecido, só em vez de eu treinar usando kimono, eu treino usando sem kimono. E boxe, muay thai, são coisas secundárias, não é? Eu não acho que seja o fundamental para alguém que lutava ali tudo. Eu acho que é o contrário, isso desvia a atenção da pessoa focalizar na luta, tentando fazer um boxe ou fazer um MMA. A coisa que eu mais vejo no lutador de jiu-jitsu, que quando ele vai lutar, você acha que ele vai tentar usar o que ele sabe de melhor, ou ao contrário, daqui a pouco ele tá trocando soco e chute com o adversário. Então, até quando você precisa de outras modalidades para fazer um vale-tudo? Certamente, toda a minha luta de vale-tudo vai ser
direcionada à finalização no chão. Eu acho que se por um acaso eu nocautear alguém, isso foi sorte. Foi um lucky punch. De todos os atletas que estão lutando MMA hoje em dia, todos os atletas de jiu-jitsu que vão faixa pretas, que já tem um histórico dentro do jiu-jitsu, que vai pro MMA, são, de certa forma, eles representam o jiu-jitsu. Alguns tentam usar mais dentro do ringue e outros menos. Então, o Minotauro, hoje em dia ele já é uma pessoa que já fez não sei quantas lutas, já tiveram diversas lutas que ele ganhou só no jiu-jitsu, tem outras lutas que ele já ganhou usando o boxe, o Muay Thai. Então, eu acho que ele é um atleta brilhante, que o jiu-jitsu dele já o ajudou muito dentro do ringue e ele, mais do que ninguém, é um representante. Eu acho que você vê o Demian Maia, por exemplo, que está invicto no Ultimate, até no MMA. Ele é um cara que eu só vejo ele lutando no chão. A luta já começa, o objetivo dele é levar para o chão e finalizar. Eu acho que essa trilogia de Roger Gracie, Jacaré e Xande já fez a história que tinha que fazer dentro do jiu-jitsu. Eu não consigo prever o futuro, dificilmente eu sei o que vai acontecer, mas eu não vejo nenhuma rivalidade ou nenhuma necessidade de alguém, ou até a própria gente, querer lutar no vale tudo um contra o outro. Até o Jacaré está lutando no Dream, não sei se está lutando ainda, mas ele já lutou algumas vezes pelo Dreams e até o Xande está lutando no mesmo evento que eu no Japão, no Sengu. Mas dificilmente eu vejo uma possível luta minha ele acontecer no Japão. Essa luta com o Roger não tem nenhum apelo. Nós já provamos tudo que tinha que provar no jiu-jitsu, no tatame, então não tem nada a ver a gente lutar MMA, porque ele é um atleta muito mais pesado também. Eu admiro o Roger, tá mandando muito bem no Japão e é um cara que vai ser campeão do peso pesado também. Olha, como a família me vê, eu acho que cada pessoa individual é melhor para responder do que eu. É o Roger. Roger Gracie é o melhor lutador da família no momento. Trabalhando na novela Paraíso, Hugo Gross é faixa preta do mestre Fernando Pinduca há mais de 10 anos. Terapia familiar, ferramenta disciplinadora para o filho, prática esportiva para manter o condicionamento físico e muito mais. Assim, Hugo Gross utiliza o jiu-jitsu entre uma gravação e outra no projeto.